Boa tarde. No domínio público de hoje, discutiremos temas essenciais para o desenvolvimento atual de cidades e empresas: inovação, governo digital, marco legal das startups, inovação aberta, movimento Vale Inovador e o Prêmio Judiciário Exponencial. Contamos com a presença da Procuradora Municipal de Novo Hamburgo, Sinara de Araújo Vila, que trabalha na implementação de novas tecnologias da administração pública, e do diretor de inovação da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha e Dois Irmãos, Juliano Hoffmann, que promove a inovação no setor privado. Boa tarde, Sinara. Boa tarde, Juliano. Tem uma questão que tu me chamaste a atenção na hora aqui que a gente estava vendo. Tu estás na presidência da CI no atual momento. Isso, estou interino na presidência, né? O nosso presidente Robson saiu em viagem. Né? A programação dele era uma viagem de férias, a gente já colocou uma missão para ele empresarial no meio das férias dele. Sim. E aí eu fico até terça-feira quando ele volta. Mas tu ocupa normalmente a direção de inovação. A gente chama de vice-presidência. Vice-presidente de inovação. A vice-presidência de inovação e tecnologia da CI. Prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado. Obrigado pelo convite. E Sinara, sempre muito feliz de estar aqui contigo mais uma vez. Obrigado pela tua presença. Muito obrigada pelo convite, é um orgulho estar aqui. Já é minha terceira... Acho que quarta, quinta, alguma coisa, algum número assim. Mas o importante, né, a gente poder sempre tem temas novos para discussão e tem uma questão própria, eu gostaria de começar pela questão de inovação, né, que é o tema principal, principalmente pela questão da diretoria, né? Então, Sinara, começando, vamos lá, vamos começar explicando exatamente como que a administração pública tem adicionado nos seus fluxos de trabalho o processo de inovação. Na verdade, a inovação está dentro de um comando constitucional, né? Desde a emenda constitucional número 85 de 2015, a inovação é algo que está tanto no setor público quanto no setor privado. É constitucional? Né? É constitucional, é. O comando, eu não tinha essa... Não o comando de inovação para aprimoramento de serviços públicos está na Constituição. E o marco legal, tanto das startups como o marco legal da inovação, são os instrumentos que os entes públicos podem utilizar para promover inovação em serviços públicos. Tanto que hoje nós temos um Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos que promove a agenda principal, que é a agenda do governo digital. Sim. A lei do governo digital também traz a inovação como um dos pilares da administração pública, porque toda a sociedade se modificou e a administração pública ainda é resistente, claro, por todo o regime jurídico, né? Todo o regime jurídico o regime jurídico público que obriga o administrador público, o gestor, a cumprir as legislações, ele faz com que tudo seja um pouco mais burocrático, né? Seja mais burocrático e tenha mais segurança. Ao mesmo tempo que eu preciso ter segurança jurídica, eu preciso de inovação também. Então, esse equilíbrio que é o grande lance atual, o enfrentamento que a administração pública enfrenta, o enfrentamento que se tem que fazer, né? Sim. Como garantir inovação num ambiente que eu preciso de rigor, segurança e burocracia. Então, eu preciso de espaços de inovação que são chamados laboratórios de inovação. São espaços menores, institucionalizados ou não, pode ou não ser institucionalizado, mas o espaço de laboratório de inovação dentro dos órgãos públicos já já está institucionalizado. Desde a lei do governo digital, todos os órgãos precisam ter um espaço de testagem, amostragem e novas metodologias, né? A gente pode citar alguns exemplos. Tu tem sido incansável na busca também de aprimoramento, de busca de conhecimento dessa temática de governo digital. Quais são alguns exemplos que a gente pode citar aqui do que está sendo usado hoje em Novo Hamburgo? Tem vários exemplos, né? Um exemplo que começou, acho que em 2018, foi o SIG-NH, que é pouco divulgado, mas é o sistema de informações georreferenciados que até... A Roberta veio aqui, também nós falamos também aqui sobre isso. O SIG é muito importante e muita gente da área da construção civil, os arquitetos utilizam, mas ele é um sistema de camadas, né? E eu já escrevi sobre ele. Novo Hamburgo e Canoas são os únicos cidades que têm um SIG, que tem um sistema que eu posso ver a cidade em camadas. Nem Porto Alegre tem.
Porto Alegre não tem Não ainda. tem ainda. Então, Novo Hamburgo e Canoas tem esse sistema e ele é subutilizado, porque Sim. as pessoas não conhecem. Então, o que eu te digo, Jamie, é que a gente precisa conhecer as ferramentas atuais, tanto jurídicas Sim. quanto organizacionais. Sim. O SIG é uma forma de organização E da é um cidade. plano diretor, né? É um É plano uma visão, diretor. é uma visão do plano diretor É da um cidade. instrumento de planejamento, um instrumento de trabalho e a gente usa em todos os setores da prefeitura e pouca gente conhece fora da prefeitura. E Eu ele não é conheço. brilhante, Sim, exato. sim. Eu não conhecia. É um dados, né? Depois você vai ter que me dados, explicar eu sobre vou isso. te trazer. Por isso a dobradinha, né? Trazendo o governo e o setor privado. E, Juliano, no setor comercial e industrial, quais são o que está surgindo, ou o que já é realidade no campo da inovação? Quando a gente fala de indústria, né, a indústria ela acaba inovando muito mais rápido do que o comércio. Sim. Né? Porque a indústria está instrumentalizada melhor, com mais tecnologia, por necessidade. Né? A competição no nível industrial, inclusive Mundial, né? mundialmente falando, é muito grande. Sim. Né? Então, se a gente for lá falar de inovação na indústria, hoje o mote é a Indústria 4.0. Sim. Né? Um tema que eu adoro e a minha startup, inclusive, segue um pouco nessa linha também. Né? E a indústria, então, ela vem com essa pegada de coleta de dados, transformar isso em informação, melhorar a tomada de decisão, monitoramento de máquinas, ESG. Também nós temos ESG. algumas startups hoje no Brasil olhando já para a parte ESG na indústria. Sim, da questão de sustentabilidade. Né? Exatamente. Sustentabilidade, mas assim, a sustentabilidade ambiental, a governança, Sim. né, e o social, porque o ESG junta esses Sim, três, né? sim. A gente tinha pegado antes só ambiental, o ESG trouxe mais o social e a governança junto, né? Sim. E governança precisamos em todos os lugares, né? No poder público, Sim. e na sociedade civil, né, nas entidades, nas empresas. Então, e o comércio, ele acaba inovando muitas vezes através de parcerias, por exemplo, bancos, né? O Brasil hoje é, se eu não me engano, talvez o país mais inovador. O sistema bancário brasileiro é fantástico, né, nesse sentido de transação. Eu só fico na dúvida se a gente fez isso porque somos tão bons quanto realmente eu acho que nós somos, ou porque a gente tinha que suprir a malandragem do brasileiro em alguns momentos aí na parte financeira, né? Mas o fato é que através dessa inteligência, o comércio também tem conseguido inovar em algumas coisas, né? Mas não com a mesma velocidade da indústria, né? Vamos entrar agora no tema governo digital. Né? São perguntas, são tópicos e a gente vai trabalhar agora a questão do governo digital. Quais são as dificuldades que temos hoje para implementar esse governo digital no serviço público? Pois, Jair, sabe que tem um auditor do Tribunal de Contas, Wesley Vaz, que ele diz assim que a redundância é governo digital. O governo ele tem que ser digital porque a sociedade... O mundo se tornou digital, né? Mas embora os estudiosos sempre falem em governo digital. E a lei do governo digital veio em 2021, ela veio trazendo toda uma nova metodologia, né? Dizendo, olha, a administração pública, assim como a sociedade, você também precisa se modernizar, você precisa ter vários canais de atendimento, você precisa unificar os serviços num portal, você precisa atender o serviço... Transparência, né? Transparência, facilidade. Você precisa facilitar a vida do cidadão. O governo digital, ele veio para facilitar a vida do cidadão, para ele não ter que ficar correndo de um lado para o outro. Tipo o sistema gov.br. Exato. O gov.br é a grande agenda do momento, né? O gov.br eu preciso para tudo. Sim, hoje inclusive hoje, assim, para qualquer coisa que para entrar dentro do atende.net, né, que é o atendimento eletrônico do município, você precisa o gov.br, ou você precisa fazer um cadastro. Então, assim, a identidade única nacional também é uma agenda que atende o governo digital. O CPF único, o CPF sendo documento único, assim, não haver duplicidade, né? Ter num documento todo. Carteiras de RG, carteiras de... No meu caso, ainda, no nosso caso, a gente tem de homens, né? A questão do número do... Serviço militar. Serviço militar, que era mais uma coisa. E a gente tinha 10 números. E um título de eleitor que se tu levar ele não serve para tu votar, né? Sim, aí título de eleitor com número...
Puxa vida. Mas Carteira de profissional, OAB. OAB, né? OAB. Então também tem um Carteira número. de trabalho. Que serve Sim. como documento, mas não é o mesmo documento usado no sistema, o sistema de vocês. Aí no tem o caso. número do INSS também, né? A gente também tem um número Tem. do Ah, o INSS. CIS, tem cada coisa tem a sua especificidade, né? Então isso também no governo digital facilita bastante um número único, né? Exato. E a tendência do governo digital é que haja uma plataforma, né? O governo como plataforma, ele é uma plataforma de serviços. E aqueles serviços precisam estar num canal só, porque o cidadão precisa saber onde procurar, a quem procurar, né? E a agenda do governo digital, então, criou esse movimento GovTech. Então, Sinara, eu falo muito GovTech, Não, mas é um movimento GovTech. de todos os atores que contribuem para isso. E quem é que contribui para isso? Não é só o governo, né? As startups, as empresas, o cidadão respondendo e participando da vida pública. E no governo do estado, no estado do Rio Grande do Sul, o governo digital já está bem avançado, tanto que o estado do Rio Grande do Sul, ele tem o rs.gov.br, que é o portal de serviços, e ele é super premiado. Por quê? Porque ele consegue catalogar mais de 700 serviços ali, naquele portal. Sim. E ele consegue informar num lugar único, né? Tudo o que ele faz. Então, é isso que nós precisamos cada vez mais ter integração entre os serviços, né? A gente não pode ter uma otimização. A gente não pode ter um órgão público onde eu preciso ir de andar a andar. Não, agora vai no 5º andar, vai no 9º andar. Isso não tem cabimento mais em 2024. Sim. Então, desde 2021, a Lei do Governo Digital, ela traz todo um planejamento para a esfera federal. E agora, recentemente, ano passado, foi feito uma série de oficinas em todas as regiões do Brasil pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. E essas oficinas, elas foram feitas para ouvir os laboratórios de inovação, as pessoas que lidam com isso. Então, participei dessa oficina ano passado, no dia 15 de agosto, até eu me lembro, porque foi o dia que eu defendi também a minha dissertação no mestrado. Então, eu estava com 2 corações, assim, querendo participar do governo digital e ao mesmo tempo tendo que defender minha dissertação no mestrado. E aquela coisa incrível que é quando junta pessoas de vários setores, que é isso que o governo digital também propõe. Ele propõe que o cidadão seja considerado, tanto na esfera federal, estadual como municipal, com um número só, com uma porta de entrada, sabe? Facilitar a vida do cidadão. E para isso, então, precisa haver capacitação dos servidores. Então, os servidores foram chamados para essa oficina. Essa oficina buscou ouvir os problemas que cada um tem dentro do seu órgão, porque, claro, cada ente tem os seus problemas próprios, o município, o estado, os órgãos públicos, cada um tem as suas peculiaridades. Então, é muito ainda difícil entender como unificar tudo num portal só e como trazer metodologias ágeis para dentro do serviço público, que é uma das coisas que o governo digital também Mas traz. essa integração vai passar por um processo também de inteligência artificial que vai ajudar nesse processo. Mas esse é um outro tema. Inteligência artificial é uma fase. Para conversarmos, um outro programa, porque tem um impacto significativo enorme. E parece que o Brasil está ficando um pouco atrás nessa discussão. A gente tem que avançar mais. Juliano, como essa digitalização, né, do governo, ela impacta nas relações, né, entre empresas, né, ou seja, as relações empresariais e industriais, comércio? Essa é fácil de responder, né? Quando a gente olha para a burocracia, e aí nós temos uma frase muito famosa, né, o famoso custo Brasil. Sim, sim. Uma boa parte do custo Brasil está nessa burocracia, que burocracia é necessária, Sim, mas sim. por muito tempo a gente teve uma burocracia, né? Até pegando as palavras da Sinara, eu preciso aprovar um documento, aí eu ia no 3º andar para mostrar o documento, daí eu ia lá no 5º andar para pegar um carimbo, Não, daí eu voltava para o quarto e pegava outro carimbo, daí eu voltava para o segundo para apresentar. 2 vias, faltou autenticação. Exatamente, né? então... Imagina, hoje o funcionário público tem fé pública, a gente pode assinar, né? Antigamente não tinha, então, por exemplo, tinha que ir lá, tem que conhecer firma, tem que fazer isso e aquilo. A gente tem fé pública hoje. Então, né? a gente tinha até uma burocracia de papel, Sim. burocracia de deslocamento, e no final, o que a gente faz com isso? A gente perde tempo. Sim. E tempo é dinheiro. Sim. Então, as empresas, e aí comércio, indústria, não importa a área que tu estavas, perdia-se muito tempo. Hoje, realmente, a gente avançou bastante,
né, no sentido de facilitar a vida, né? E quando eu olho para o contador, né, o contador hoje ele está um pouco menos maluco, literalmente, para ainda tem bastante coisa, mas eu acho que a caminhada é importante. Mas aí quando eu olho para a Estônia, né, por exemplo, aí eu vejo o quanto a gente ainda precisa caminhar, né? Porque lá é um dos países mais digitalizados do mundo, né? A Nova Zelândia também tem umas experiências positivas. Exatamente. Né? Então eu acho assim, importante essa caminhada, e quando a gente fala de inovação, tem um ponto que é crucial. Ninguém inova sozinho. Sim. Então se a gente deixar, o governo que se vire, não vai dar certo. Se o governo olhar para as empresas e disser, não, as empresas que se virem, não vai dar certo. As entidades, associações, todo mundo tem que sentar na mesma mesa e convergir. Tentar buscar essa conversa. Para o que é, porque assim, apesar das ideologias políticas que nós temos, o que deveria ser o princípio? O que é melhor para o cidadão? Para a sociedade, Para a sociedade. Sim. Então, não é difícil saber isso e todos convergirem para seguir essa caminhada. Sim. É um desafio, porque a gente tem principalmente os egos nessas mesas, mas quando a gente vencer essa barreira... Tem pessoas que não querem também. De fato, tem mesmo, a gente sabe que mesmo que a gente tente buscar a convergência, tem atores que não querem essa convergência, que trabalham contra, inclusive. Mas aí infelizmente. E aí eu te digo assim, né? A gente precisa olhar, por exemplo, para o que recentemente aconteceu. Covid primeiro, e agora as nossas enchentes aqui catastróficas no Rio Grande do Sul. O que a gente conseguiu chegar no Rio Grande do Sul? E aí eu falando como cidadão e como participante de várias entidades associativas. O povo descobriu que tem poder. Sim. Quando ele se reúne, quando a sociedade civil se organiza minimamente, ela tem um poder de ação muito grande. A gente de colocou efetividade, isso... né? O caso, por exemplo, da ponte, que foi fantástico, aquele caso incrível. Da ponte entre Arroio do Meio e Lajeado. Em 15 dias os caras construíram uma estrutura. E aí eu iria, assim, ferro, a gente teve um primeiro momento dos resgates, né? Sociedade civil botando jet ski, barco. Sim. Eu tenho amigos que são herdeiros de grandes fortunas, gurizada botando long de surf e indo para a água. Sim. Não precisariam, mas foram. Sim. Depois os abrigos, né, o apoio que a sociedade deu junto com a Prefeitura de Novo Hamburgo na FENAC. Né, eu mesmo fui responsável por organizar, junto com um time monstro que eu montei, a distribuição das cestas básicas e o controle para o pessoal não pegar mais de uma cesta básica em poucos dias. Sim. Então a gente conseguiu fazer isso em 2 piscadas, né? Sim. Algo que realmente o poder público não tem como, porque ele tem a burocracia dele e ela precisa existir. Sim. Né? Mas aí que eu volto nesse ponto. Com o que a gente descobriu como sociedade, a força que a gente tem, se a gente sentar junto com o poder público e dizer, olha, nós vamos cobrar, mas muito mais do que cobrar, nós também queremos contribuir. Sim. E se o poder público deixar e nos ouvir, a gente faz uma construção excepcional em termos de sociedade. É verdade. Eu ia comentar uma outra coisa, mas a gente tem como etapas, até para não lateralizar tanto a partir dos temas que a gente está propondo nessa discussão do programa, né? E agora vamos falar sobre o marco legal das startups. Né? E o que esse marco, por exemplo, se tornou importante na gestão pública, por exemplo? O marco legal das startups, ele abre uma possibilidade do poder público contratar startups, né? A partir de desafios. Então, o poder público ainda não utiliza na sua potencialidade porque fica com medo, porque fica esperando assim, vamos ver quem é que vai começar. Mas vários municípios já começaram, Recife é um exemplo, Florianópolis é um exemplo, são exemplos de municípios que tiveram o pioneirismo de começar a usar a lei para contratar serviços melhores, serviços mais tecnológicos e inovadores. Então, o município ele lança, pelo marco legal das startups, um desafio. E a sociedade civil organizada, as empresas, criam soluções inovadoras. É sempre algo inovador, algo que não tem. Porque se tiver, eu vou pela lei das licitações normal. Mas de certa forma, é uma licitação, mas para soluções, não para a entrega do produto ou do serviço fechado, mas é aberto. Então, o que esse marco trouxe são novas possibilidades de contratação. Elas ainda não estão sendo usadas, mas já tem o Tribunal de Contas utilizando, já tem o Tribunal de Contas fazendo capacitação, porque o que
acontece? Quando vem uma novidade legislativa, o difícil é começar a aprender a novidade e mudar o processo administrativo de contratação. Sim. Então, essa é a grande... A curva de aprendizagem no serviço público ela é um pouco... lenta. É muito lenta. Ela é mais uma reta, a curva pouco inclinada. Porque tem aí a questão de cultura organizacional também, tem questões aí que se tornam um pouco difíceis de implementar, né? Exatamente. E isso surgiu, então, fazendo um contexto, né? Eu comecei em Novo Hamburgo em 2006, trabalhei até 2013, 7 anos. Eu estou muito ligada nessa teoria dos setênios, porque eu tenho visto que realmente existe um ciclo de 7 anos. Alguns têm menos, né? Alguns são menores, mas na minha vida eu já percebi que um ciclo de 7 anos. Aí fui trabalhar no Tribunal de Contas, ou seja, trabalhar no órgão que fiscaliza os municípios. Aí vi sobre outra ótica, passei 2 anos no Tribunal de Contas, voltei. Passei mais 6 anos atuando no meio ambiente e urbanismo e vi que não tem como cuidar do meio ambiente e do urbanismo sem tecnologia, sem dados, não tem como. Então, comecei a me interessar por tecnologia, por inovação e comecei a estudar a legislação do Marco Legal das Startups e do Marco Legal da Inovação. Veio o governo digital, eu entrei nessa temática do governo digital, a junta comercial. Ela faz uma jornada no interior, levando para os municípios as novidades legislativas e me convidou para falar sobre o governo digital. Então, eu comecei a falar sobre o governo digital na junta, através dessa jornada de capacitação, conscientização dos municípios quanto à necessidade do governo digital e de conhecer a nova legislação. E daí aí foi indo, assim, e quando tu vai estudando inovação, tu vai tendo ideias, e as ideias vão surgindo e tu vai tentando colocar as ideias dentro daquele teu trabalho, como melhorar o teu trabalho dentro da nova legislação, através dos mecanismos e das novas metodologias trazidas pela legislação, pela inovação legislativa. E percebi que a gente precisa usar mais as parcerias, usar mais o setor privado, a academia, porque são eles que estudam e trazem mais soluções. Subsídios e elementos, né, para tomadas de decisão, até para que embasada, né? Embasada em dados. Sim. E o marco das startups, no caso, a gente pode falar já como empreendedor. Tu tem não só a posição da ACI, mas para ti como empreendedor e como proprietário de uma startup. Eu diria assim, um dos ganchos que a senhora falou realmente é essa conexão com o poder público, né? Ela permite hoje que essa aproximação ela aconteça, pouco utilizada ainda, né? Muito pouco, na verdade, mas existe uma luz no fim do túnel e não é o trem vindo na nossa direção, né? Então, acho que a gente está aprendendo devagar. O setor privado precisou aprender também e o Marco Legal das Startups também ajudou o setor privado a entender um pouco melhor como se dá o processo. Eu tenho exemplo de uma grande empresa, quando ela foi fazer a primeira contratação de uma startup, chegou, o diretor pediu para fazer e aí foram entrar no processo tradicional. Chegou no setor de compras, não, tudo bem, a documentação para eu te cadastrar como fornecedor é essa. Eu preciso de 5 anos de demonstrativos, eu preciso de tantos clientes, eu preciso de não sei o que. A startup tinha 6 meses, mas tinha uma solução excelente para a empresa. Sim. Aí eles olharam assim, eu acho que a gente precisa mexer no nosso processo interno. Então eles criaram um processo separado para a contratação de startups. Sim. A diferença, o poder privado está vendo isso, o público está vendo isso, a curva realmente é um pouco mais lenta. O privado consegue fazer isso mais rápido. Mas mesmo o privado encontra tem algumas dificuldades, mudança de processo, mudança de cultura organizacional, mindset na ponta lá. Sim. Mas o Marco Legal tem ajudado nesse sentido. A criação dos parques tecnológicos também, que a gente já tem há bastante tempo, ancorados junto com o Marco Legal, nos dá também segurança jurídica. Que isso é uma das coisas que ainda falta muito no Brasil e hoje a gente tem uma série de problemas nesse sentido, mas para as startups, pelo menos, o Marco Legal nos dá segurança jurídica para a gente caminhar em cima de alguns processos de forma mais dinâmica, né? E como tu citou, né, eu tive em Recife, né, excepcional o que Recife fez. Sim, eles vêm anos, né, já de desenvolvimento, né? Eles transformaram lá são 2 quilômetros quadrados, se eu não me engano,
em 4 bilhões ano de faturamento. É uma coisa... 4 bilhões de reais? De reais. É impressionante o que eles fizeram em Recife. E a CAT também em Floripa é outra coisa excepcional. Então a gente tem inclusive benchmarks. E não dá para modelar isso aqui? Essa é a intenção, ideia, né? A intenção. A gente está trabalhando, nós temos aqui, por exemplo, no Novo Hamburgo tem a Fevale, né? O Fevale Tech Park. Sim. Aí nós temos a Unicinos, o Tecnocinos, temos São o Tecnopuc, temos a URGS. Conhecimento não nos falta. Um processo de organização iniciado não nos falta. O que eu entendo que está faltando é uma conexão maior. Porque exatamente, é isso que eu ia perguntar, porque a gente tem 4, tu citaste 4. Tem outras muito mais, né? Como elas estão conversando? Né? Esse é o detalhe. Como a gente tem, às vezes, a dificuldade do poder público de sentar na mesa e conversar, também há esse problema. Eu vejo algumas tentativas já hoje. Fevale conversando com a Unicinos, Fevale conversando com a PUC, conversando com a URGS, mas são iniciativas, às vezes, muito mais das empresas, das startups incubadas, sim, do que propriamente da gestão, de cada polo, né? de cada... Mas né? eu sou bastante provocador, eu faço perguntas incômodas às vezes, e eu sempre estou questionando a governança dos sistemas, né? E vamos fazer uma parceria aqui, vamos estimular alguma coisa aqui, até a nível de sindicato, às vezes eu faço isso também, né? Porque, de novo, quando a gente se apoia e eu tenho mais cabeças pensantes, a possibilidade de uma solução inovadora sair dali é muito maior. Eu tenho capacidade de inovar sozinho? Até tenho. Mas vai ser limitado. O impacto, vai ser limitado. Se junta eu e a Sinara, nós já temos um outro potencial. Se a gente bota mais outras 2 pessoas com outros conhecimentos e outras vivências, por isso que a inovação ela traz a exponencialidade. Porque quando tu junta boas cabeças, a tua probabilidade de acerto é muito maior, né? Sem dúvida. E como o fundador do Waze, né, Uri Lavini, ele sempre fala, as startups são uma jornada de fracasso. Sim. Nós temos uma jornada de fracassos. Sim. Até o dia que a gente aprendeu com os fracassos e a gente acerta uma. E quando a gente acerta essa uma, dependendo do que a gente acertou... A realidade tu voa. De um planeta. Exatamente. Né? Então... Esse é o tamanho da coisa. Exatamente. Muda a realidade de um planeta. A gente vê soluções que são hoje usadas no planeta inteiro. Exatamente. Mas eu vou pegar um gancho e perguntar onde o CIT se integra nisso. O CIT, ele pode ter um papel de... Não vou dizer centralizar, não gosto muito dessa palavra, mas talvez de ser uma referência... Eu falei integra, né? Que Centro de Integração Tecnológica, mas cada vez hoje ele se encaixa nisso. Mas ele pode ser integração tecnológica. Ele pode ser uma referência, né? E aí vamos dar um exemplo prático. Temos uma grande indústria aqui na região e ela tem um problema e ela já entendeu que uma startup, um processo de inovação rápido pode me ajudar. Para quem que eu vou pedir ajuda? Pode pedir lá na Fevale, por exemplo. Posso ali pedir na Unicinos. Talvez o CIT possa ser uma referência para a comunidade ir até o CIT e dizer, olha, estou com um problema e preciso de ajuda para ele. Mas aí existe o quê? Um conselho? Como então uma empresa pode fazer essa intermediação? Fazer esse contato? Sim, o CIT ainda está sendo organizado. Né? Então, eu vou te ser bem sincero, eu nem tenho ainda na mente todo o processo que vai ser montado a partir do CIT. Mas eu entendo que... E tu és integrante, né? Tu faz parte... Na verdade, a ACI né, vai participar como entidade. E aí o nosso presidente, o Robinson, ele está entrando como fundador através da empresa dele, da Cigan. É correto falar que a ACI está incubada no CIT? Não. Não serve essa vai ser uma parceria institucional, né, assim como a Fevale. Na verdade, a sociedade... chamar o terceiro setor, chamar assim, talvez... SESI, SESC... Isso, essas entidades estarão parceiras do CIT. Foi feito até um edital separado, porque saiu o primeiro edital com um valor lá para quem quisesse entrar como fundador privado. Depois se viu que, mas as entidades não têm o dinheiro suficiente para entrar nessa modalidade. Foi criado um edital separado, né, para que as entidades pudessem, então, participar do CIT. Então, esse processo está em montagem. A partir da inauguração dessa etapa, aí começa a busca por empresas para, sim, se instalarem lá. Seriam incubadas também ou não? Eu não sei como é que se vai ter uma gestão mesmo, porque quando tu vai ser incubado,
tu tem que ter uma gestão próxima da startup, te dando apoio, mentoria. Né? Não sei se isso vai estar disponível, talvez esteja com a parceria de novo com as universidades, talvez isso aconteça dessa forma. Ou empresas possam estar ali e se estarem vinculadas aí por exemplo, a Fevale, a incubadora da Fevale. Eu gostaria muito de ver o CIT trabalhando numa proposta parecida com a CAT, lá em Floripa. A CAT o que é? Centro de... Associação. Me ajuda aí. Ela é a Associação Catarinense de Tecnologia. De Tecnologia, exato. Acho que é isso. E aí ela congrega uma quantidade enorme de empresas de tecnologia, mas eles têm uns projetos, por exemplo, que é o que eu acho que a gente pode fazer aqui no CIT. Não, sou uma indústria e estou com um problema. Vou lá, tem um espaço onde, através do problema que se tem, se deixa ele ser conhecido, que daí a gente está falando de inovação aberta. Que é o próximo tópico. As startups se candidatam e trabalham em conjunto com a empresa. Então, eu estive lá no dia que eu visitei e a gente acabou não acessando para não atrapalhar as reuniões, mas tinham 3 grupos trabalhando, eram várias startups sentadas na mesa com as pessoas da empresa e validando a caminhada, né, de solução. Porque assim, não adianta só tu me entregar o problema, virar as costas e dizer, o problema agora é teu e te vira. Não vai funcionar também. Então a gente precisa dessa constância do acompanhamento, da supervisão, dos feedbacks a cada etapa. Então esse talvez seja um processo muito válido da gente implementar através do CIT esse espaço para que as empresas, daí de novo, ele vira uma referência na solução de problemas e ele conecta com os parques tecnológicos e outras startups também. Startup não precisa efetivamente estar conectada a um parque, mas estando conectada através do marco legal, a gente tem um monte de benefícios. Mas é nesse ponto, tornar referência e fazer com que isso realmente aconteça e a gente consiga devolver para a sociedade soluções rápidas e, na execução e no retorno financeiro. Juliano, eu vejo, são muitas questões, muitas coisas técnicas que, obviamente, isso, para se dominar toda essa sistemática, todo esse universo que se descortina aqui, é necessário uma educação que venha já anterior, porque para tu absorver tudo isso já adulto, eu falo isso na educação, né, nas escolas, por exemplo, de ensino médio, de alguma forma fomentar isso lá, isso também é algo que precisa se discutir, porque senão o adulto, que ele já passou por várias etapas, ele já tem menos plasticidade cerebral até para assimilar tanta informação. Se não é um cara da área que gosta de tecnologia, administração, o mesmo direito, né, ele vai ter mais dificuldade para compreender todos esses processos. Eu vejo também isso mais uma observação. Não é nem mas eu te diria que a gente tem que começar no ensino fundamental. Talvez sim. E existem algumas escolas com projetos nesse sentido, né? E aí, só para fechar o tópico, a gente vai, por exemplo, para a Liberato e para a Mostratec. Sim. Hoje a gente tem a Mostratec infantil. Sim. Tem projetos com crianças de 3 anos já. 3 anos. Fazendo 3 algum anos? projetinho e podendo colocar lá e já que legal. Vivenciar Sim. essa atmosfera que Sim. é a inovação a partir de uma feira, né? Sim. Depois tu tem os projetos do ensino fundamental, tem projetos do ensino médio, né, que é onde daí a feira realmente premia e se consolida. Eu sou filho da Liberato, né? Fui vencedor de Mostratec, fui para a feira nos Estados Unidos e a Mostratec me colocou, a Liberato me colocou nesse caminho da inovação. Eu não pensava, na época, com 14, 13 anos, a gente não pensa o que quer fazer da vida adulta, né? Sim. Difícil isso. Sim. Então, tu vai indo, e quando tu vê, eu entrei nessa highway caminho, né? aí, nessa freeway, Que legal. E nunca mais eu saí. É. Mas eu concordo justamente, contigo. mas foi uma unidade, né, no caso só, né, a tua fundação, ou seja, isso tinha que ser de forma mais aberta para o serviço público, né, para atender essas informações são necessárias, por exemplo, nas escolas públicas, municipais, porque é mais fácil hoje tu implantar isso no nosso município, até porque, por exemplo, no caso do sítio está vinculado diretamente à prefeitura. E também ter essas discussões, né, fundamental.
Mas Inovação também é um aberta. tema muito grande. Fazer outro programa Já, Exato, só com exato. jornada Então, do empreendedor jovem empreendedor. Exato, alguma coisa no gênero. E falamos agora sobre Inovação inovação aberta. aberta. Esse é o tópico, né? Então, como a administração pública ela entende esse processo, né? Rapidamente explicar para nós o que é inovação aberta e como isso pode ser fomentado pela administração pública. Ótimo. Eu te agradeço muito essa oportunidade de falar, porque a inovação aberta é algo novo até dentro da administração. Mas desde a lei do governo digital, que estabelece que os órgãos públicos deveriam criar laboratórios de inovação, e o próprio judiciário, que é o que está mais adiantado de todos os três poderes, né? Temos o executivo, o legislativo e o judiciário é o mais avançado. Todo tribunal tem um laboratório de inovação, e nesse laboratório de inovação há uma abertura para ouvir outras pessoas. Então, projetos que eu tinha dentro de uma procuradoria, eu posso levar para o laboratório de inovação do Tribunal de Justiça e dizer, eu tenho esse projeto, apresentar. E aí, esses espaços de inovação aberta são justamente esses espaços onde se vai encontrar pessoas com soluções, pessoas com problemas, desafios, e unir todos através do debate e de novas ideias, né? Porque não se faz, como o Gil falou, não se faz inovação sem agregação. Não se faz inovação sem conversa, sem encontro, sem capacitação, sem proposição. Eu preciso ter um projeto proposto, eu preciso ter algo escrito para trazer e ser examinado e ser testado, primeiramente, né? Primeiramente, eu preciso testar e dizer quais são os resultados que eu consegui, se eu consegui, e trazer isso de uma forma que todos possam entender. Então, antes, as indústrias tinham inovação dentro delas. Aí elas descobriram que elas poderiam fazer inovação aberta. Aí o poder público se deu conta, mas eu também, eu posso trocar ideia entre cidades, como tu falaste. Por que a gente não pode trazer um modelo de Recife, de Florianópolis e adaptar aqui? Podemos. E temos essa condição através dessas trocas entre entes públicos. Como essas oficinas que eu falei para ti, Jaime, que o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos fez em cada estado, e começou por Porto Alegre, porque Porto Alegre é a capital do estado que tem mais reconhecimento em governo digital, que tem um portal mais completo, que tem a inovação como pilar do seu mapa estratégico. Se olhar o mapa estratégico do governo do estado do Rio Grande do Sul, inovação é um dos pilares. Ofertar serviços públicos digitais é um dos objetivos. Então, quando eu tenho isso declarado, que é o que precisa ter, o município também, né? Bem claro, exato. O município também precisa ter. O município precisa dizer, eu vou adotar o governo digital como estratégia de melhoria dos serviços públicos. Então, ele precisa ter um plano de estratégia de governo digital, ele precisa ter um plano de dados abertos, ele precisa ter um plano, uma política pública de tecnologia da informação e comunicação. Eu preciso que todos entendam como funciona a administração pública, e não para poucos, não só para alguns. E o resto fechado. Não é assim. A administração pública ela precisa de publicidade, transparência e eficiência. E é isso que o governo digital traz com a inovação aberta. A inovação aberta se faz a partir do encontro de município, estado e federação, né? A União ajudando, porque ela já está muito mais adiantada, os estados e os estados ajudando os municípios. E temos isso aqui no Rio Grande do Sul, temos o programa rs.gov, o RS Digital, que ajuda os municípios a também ofertarem serviços públicos digitais, serviços digitais de maior qualidade e melhorar o seu processo administrativo interno, que tenha mais agilidade, mais eficiência e mais transparência. Sim. E exemplos, de inovação aberta no serviço privado, né? Mas eu digo na iniciativa privada. Mas antes eu preciso ressaltar que ouvindo, parece música o que a Sinara fala. Ela é apaixonada, é fantástico Tomara isso. que a gente consiga fazer isso. Sim, e aí eu vejo a disposição que a Sinara tem, e aí a gente tem que conectar essa disposição junto com a sociedade civil para realmente fazer acontecer, né? Sim. Mas no setor privado, a Open Innovation, né, a inovação aberta, ela ainda é um desafio também. Por incrível que pareça. Existem algumas já iniciativas, se melhorou muito, mas aí tem uma questão, de novo, cultural. Competição. Como é difícil tu botar concorrentes sentando numa mesa
para convergir em problemas comuns. Porque não, se eu falar que eu tenho um problema com meu concorrente vai explorar esse problema. Se eu der uma ideia para ele, uma ideia de solução, ele vai roubar a ideia. Sim. Então, nós temos muito essa cultura aqui, tanto o alemão, né, quanto o italiano na Serra. E eu conheço a história, por exemplo, do sistema de Caxias. Caxias foi a primeira a romper essa barreira da inovação aberta. E esses dias eu ouvi a história de Por causa de empresas como Randon... Isso, a Randon, Marco Polo... Gerdau, acho que tem alguma coisa da Gerdau. Mas eu digo na Serra mesmo, né? A historinha foi assim, eles sentaram numa mesa todos para falar sobre os seus problemas, né? E começar esse curso, essa caminhada da inovação aberta. E aí foi muito engraçado, a pessoa que estava na mesa sentando e nos contando disse que sentaram na mesa e ficaram se olhando 5 minutos. Ninguém queria abrir falava, a boca. Ninguém queria dizer nada. Aí essa pessoa levantou, vamos fazer o seguinte, vamos começar então com os nossos processos complementares, os processos adjacentes à nossa indústria, porque ninguém queria falar de processo industrial. Sim. Então, vamos falar de RH, vamos falar de contabilidade, vamos falar de logística. E aí assim os tijolinhos começaram a ser construídos, Sim. né? Foram rompendo algumas resistências. Foram rompendo as resistências. Sim. E hoje, Caxias, para inovação aberta, na minha visão, é o sistema mais pujante que nós temos no Rio Grande do Sul. Interessante. E a gente, inclusive, trouxe eles, no próximo tópico, lá quando a gente for falar do MOVE, eu falo um pouquinho mais dessa interação. Sim. Mas aí, nós olhando para Caxias, nós estamos tentando construir isso aqui. E aí, de novo, as universidades têm um papel importante. Né? Tem até um programa que está rodando junto com a Fevale, que eu estou participando como mentor, e a Secretaria de Tecnologia do Estado, junto com o Sebrae. De novo, ó, olha quantas pessoas conectadas. Quantos atores envolvidos. E aí eles foram coletar então problemas, né? Abriram lá não vamos chamar de digital, mas abriram um forms, né? Para as empresas colocarem os seus problemas. E aí esse foi distribuído. E agora as startups estão se credenciando, então, dentro a partir dos problemas ali, quem pode solucioná-los. Solucionar. Que interessante. Aí tem uma rodada ou até instiga também um empresário, um empreendedor, o cara diz, não, eu não tenho, mas eu tenho algo próximo, então eu vou melhorar o que eu tenho aqui para atender a tua demanda. Com certeza, isso pode acontecer, mas são poucos passos. Mas, de novo, importante, eles estão sendo dados. E a gente botou numa mesa ali dentro da Fevale e eram 8 empresas diferentes. Naquele caso específico não havia nenhuma competição direta entre elas, mas foi obra do acaso. Poderia até ter. Né? Mas são essas iniciativas que vão começar a mostrar que a inovação aberta ela precisa acontecer. E até dentro da CI hoje nós temos um veículo de investimento para promover a inovação aberta. Nós já temos agora 2 startups investidas através desse veículo, que são startups que trabalham na área de... A solução delas é uma solução de grande impacto. Uma delas é da parte de ESG, né, e a outra agora é estilo fintech. Então, o alcance das soluções é muito grande. Né? Mas, de novo, a gente partindo do princípio de que o problema é de vários, e a partir disso, vale a pena, então, a gente investir numa solução nesse sentido, né? Sim. Existem os problemas específicos, soluções específicas também, mas daí o matchmaker, que a gente chama, né? O encontro, se o cara não abre, fica mais difícil. Daí ele tem que... Quem tem o problema tem que dar uma cavocada maior, né? Para achar realmente alguém que possa ter aderência para solucionar o problema dele. Quando ele entra numa sistemática de inovação aberta, as possibilidades se ampliam. Agora só uma questão eu peguei tá passando aqui na minha cabeça a questão das áreas do estacionamento, área azul, área verde, né? Sim. Surgiu então uma necessidade em algum momento, a prefeitura disse, vamos modernizar nosso sistema de estacionamento. Mas o sistema que foi contratado é de fora, não é daqui de Novo Hamburgo. Mas daqui a pouco o governo chegar e poderia dizer, até por uma contratação direta, vocês têm uma solução para o meu problema? Eu tenho um problema, eu quero modernizar.
Sim, direto. Daí toda uma discussão, qual é a melhor ferramenta, aí tem licitação. Se encaixaria nessa proposta? Não tenho dúvida, porque se a prefeitura... E assim, é muito importante equacionar muito bem o problema. Qual é o problema que queremos resolver? Né? No caso específico era esse. A prefeitura implantou um sistema. Vamos tornar inteligente o sistema de estacionamento rotativo. Seria excelente. Se tu olhar assim, ó, eu não conheço o sistema todo por dentro, mas conheço um pouco. E pelo que eu entendi, é um exemplo perfeito dos dois processos que existem quando a gente fala de digital. A gente pegou o cartão de papel e tornou ele digital, basicamente. Foi isso que a gente fez. Sim. Isso não é inovação. É só uma substituição. É aquele processo primeirinho, né, Sinara? Lá de trás, né? Vamos só vamos pegar agora, em vez de usar papel, vamos usar um PDF. Em vez de usar a foto analógica, vamos usar a foto digital. Então, por exemplo, por que não fazer o reconhecimento automático através de câmeras? Hoje, para tu ler uma placa, Sim. muito fácil. Sim. Né? Eu acabei de entrar e sair da Fevale, eu não precisei nem abrir meu vidro. Sim. A câmera leu a minha placa, fez um OCR lá, validou os caracteres, eu estou já no sistema deles, abriu a cancela. Sim. Saí, abriu a cancela para eu sair e acabou. Não precisei nem abrir o vidro. Não precisei desembolsar nenhum dinheiro, não precisei ir no caixa. Então, há condições de fazer isso. A gente fez o cercamento digital. Excelente, aí sim é uma proposta inovadora. A gente pode olhar para o cercamento digital, tirar alguns insights. Né? Teremos que investir muito? Talvez. E se a gente usar as câmeras para cobrir estacionamento e também cobrir a segurança? Por que não? Integrando Integração. os serviços. Exatamente. E aí só que a gente precisa colocar os problemas na mesa e aí o poder público precisa estar aberto a ouvir a gente. Basicamente né? é o seguinte, como a gente tem uma empresa que tem empregados públicos fazendo esse serviço, ficava sempre do questionamento o que a gente vai fazer com esse pessoal que foi contratado para fazer isso? Mas se a gente criar um processo de inovação, a gente vai ter outras demandas. Exato. O ponto é, talvez essas pessoas não estejam preparadas para um novo processo. Sim. Vamos capacitar elas. Sim. É o que o setor privado faz, né? É aí que surge a dificuldade que o gestor público acaba enfrentando, que às vezes é político, não é técnico, Com certeza. nem econômico. É uma mas- questão política. mas o que E diz- aí isso atrapalha, né, demais toda a resposta que é necessária para a sociedade, acaba gerando o quê? Mais desconforto, como gerou. Mas tu concorda comigo tantos que- desconfortos para a sociedade como foi a implantação desse novo sistema. Mas tu concorda comigo que nós estamos há pelo menos 250 anos tratando das mesmas coisas? Sem dúvida. Quando a gente botou eletricidade, o que era o emprego do cara que acendia o lampião na cidade? Sim. Quando a gente botou o automóvel, o sistema, o pessoal de carruagem. Então, assim, ó, todo o processo Quando de começaram mudança... a instalar as patentes lá em Porto Alegre, as privadas, também tinha um cara que levava, né? Largava a loba. O carregador de Carregador latrina de lá, latrina, perdeu o emprego dele. também, velho. Então, assim, nós temos uma questão, quando a gente olha, por exemplo, na iniciativa privada para a indústria e para o comércio, está cada vez mais complicado contratar pessoas para alguns tipos de trabalhos. Sim. Botar uma pessoa hoje na frente de uma máquina para trabalhar é um desafio, acho que, dantesco. Por quê? Porque a gurizada que está vindo, ela não quer sujar a mão de graxa, ela não quer ficar parada de pé o dia inteiro, né? E operar uma máquina requer alguns conhecimentos e alguns estudos e, às vezes, até um preparo físico Sim. para tu estar ali naquela condição. Conhecimento de mecânica. Mecânica, elétrica e por aí vai. O que as indústrias vão fazer? Automatizar. Tem que automatizar. Antes a gente falava, vou automatizar Robotizar, para... não, pra economia. Se automatizar, vou gerar desemprego. Não. Hoje, na verdade, a automação é necessária para manter a Manter produção. a empresa, sim, para Porque- manter a empresa... Então, eu olho para essa dinâmica e ela pode ser aplicada também, basicamente, para qualquer tipo de serviço hoje, porque, olhando... Quando eu estive agora, usei várias vezes o serviço do estacionamento rotativo. Por diversos dias, eu nunca recebi um papelzinho no meu vidro. Eu paguei no aplicativo, mas eles sempre passam e botam lá os 10 minutos. Sim, Por que eu não recebi? Estava chovendo. sim. Ou seja, claro, eu sou uma amostra muito pequena, mas eu posso supor que existe uma hipótese, que a gente pode validar através de dados, que quando chove,
a arrecadação do município e a rotatividade de carros nas vagas é menor. Por quê? Porque a gente tem um ser humano lá. O ser humano quer encharcar os tênis, tomar banho de chuva e ficar na rua esse tempo inteiro. E o próprio papel que molha quando põe no... Aí o papel molha no vidro, até fica depois tu tirar, se tu ligar o limpador de para-brisa, lascou daí, né? Sim. Mas eu entendo que precisamos botar o ser humano aonde ele é melhor. E não onde tarefas hoje eletrônicas, robotizadas, podem fazer. Sim. Né? Então existe, e eu entendo que é uma situação complexa. Sim, temos que defender o precisa emprego. ser discutido, precisa ser enfrentado. Temos que defender o emprego, mas qual o tipo de emprego que a gente tem que defender? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Sim. Um gancho gerou, por isso que eu estava evitando ganchos, porque nós vamos, né? O tema é muito abrangente. Então vamos agora falar sobre o movimento Vale Inovador. Nós tivemos aqui um programa inteiro sobre ele, então a gente vai conseguir, né, que é desafiador também falar sobre isso. E ao mesmo tempo, até porque falta muito espaço de discussão mais aberta, né? Até essa proposta de trazer esses temas dentro do domínio público, a gente poder explorá-los e, quem sabe, criar um programa específico para isso. É uma ideia também. Vamos lá, vamos falar um pouco. Tu agora tens a oportunidade de falar sobre o movimento Vale Inovador. Jaime, acho tão interessante o jeito que tu coloca, porque é exatamente isso. O domínio público, ele traz como uma das necessidades a inovação, né? Quando eu tenho temas que são tão complexos e tão abstratos para muita gente, porque é distante, assim, parece distante, a administração pública, ela parece distante de todos, né? Às vezes. E o governo digital, eu fico repetindo, mas ele traz essa proposta dentro da lei. Ela diz, nós precisamos nos aproximar do cidadão e nós precisamos nos aproximar da iniciativa privada que traga soluções inovadoras. E o movimento Vale Inovador surgiu de uma iniciativa do SEBRAE, que está trazendo essa proposta de levar o empreendedorismo para a cidade, né, com o programa Cidade Empreendedora. Eu tive a oportunidade, a felicidade de ir trabalhar com a secretária Paraskevi, que é de desenvolvimento econômico, e dentro dessa atuação dela, ela me colocou, Sinara, tu tem que entrar em todos esses programas que trazem a inovação e que buscam agregar as parcerias. Ela fala muito em parcerias. E eu tive essa felicidade, quero até homenagear assim, a oportunidade que eu tive de trabalhar com uma pessoa que eu admiro tanto e que é tão reconhecida nacionalmente, mundialmente, porque ela tem esse espectro assim, de ser uma estrangeira, de sair da academia, de falar com o mundo inteiro, né? Ela me colocou em movimentos de mulheres em GovTech mundiais, assim, de repente eu estava trabalhando com mulheres de 5 continentes online para descobrir como melhorar o serviço digital dentro dessa proposta de governo digital. E o Vale Inovador, então, veio nesse movimento de cidade empreendedora, né? Nós somos uma cidade empreendedora, reconhecido pelo SEBRAE. O SEBRAE oportunizou o encontro público, privado, academia e sociedade organizada para trazer ao debate, né? Trazer o debate sobre a necessidade de trocarmos ideias e fomentarmos a inovação aberta. Conversando, trazendo as oportunidades e o que cada um está fazendo. Isso é muito interessante porque não se tinha um espaço para trazer isso. Não se tinha antes, né, Gil? Não. Onde falar sobre como podemos criar um sistema municipal de inovação, como podemos agregar, onde será o encontro? Será no sítio? Será na Fevale? Onde será? Né? Não, sempre... A próxima reunião é agora, semana que vem. Exato. Dia 27? Eu não sei, nós Estavam definindo, né? Estavam na votação ali, né? Mas as reuniões são muito interessantes. Recém entrando, não quero... Não, mas pode votar, não tem problema. Exato. E aí? Gil, as reuniões trazem até a possibilidade de conhecimento, né? Pessoas que não se conheciam, se conhecer. Sim. Como é que eu conheci a Sinara e como ela me conheceu? No movimento. No Move. Sim. E eu acho que uma coisa interessante, até eu quero juntar agora duas coisas que eu acho que são fundamentais. O Move, antes de ser Move, começou lá em 2019 ou 2020, quando eu entrei.
E aí depois veio a pandemia, então a gente fez várias reuniões online. E o que se fazia nessas reuniões? Mapeamento de quais são as atividades que Novo Hamburgo tinha. Sim. Porque Novo Hamburgo, calçado, couro, ok, foi realmente muito importante. Mas todo mundo sabe que esse mercado para Novo Hamburgo, ele caiu. Sim. Isso é o fato. Sim. Não se sabia o quanto caiu e nem se sabia o que aconteceu com esses espaços que foram... E o que sobrou, né? O que sobrou desse... Temos um saldo, também, temos um saldo disso, mas o principal, né? Se uma atividade econômica cai e as pessoas continuam nas cidades, é porque elas estão se ocupando de outra atividade econômica. Exato. Quais são as atividades econômicas de Novo Hamburgo hoje, primordiais, as que estão mantendo a cidade e fazendo ela subir? Acho que comércio, serviços de comércio? Não tinha essa informação. Sim. Então, Não tinha dados. não tínhamos Não os se dados. sabia. Tu sabe quando a gente fala de tecnologia e inovação, Sim. tudo parte da onde? Dos dados. Sim. E aí eu só queria fazer aqui dar uma volta, vou para a direita, depois eu volto. Quando a gente teve agora, por exemplo, o enfrentamento das enchentes e toda a mobilização que a gente precisou fazer, nós não tínhamos dados das pessoas. A prefeitura começou cadastrando em papel as pessoas nos abrigos. Eu vi coisas, como alguém que gosta de inovação e com o que nós temos de tecnologia disponível hoje, a nível até de governo, eu vi coisas que a gente não poderia mais ter visto. Mas elas estavam lá. Então, qual foi o nosso papel? Vamos ajudar. Então, começamos a criar e digitalizar algumas coisas de verdade. Aí foi uma digitalização mesmo. Mas o que é o ponto? Quando a gente olha para o MOVE, ele pode ser um movimento que, tendo agora a prefeitura os dados do cidadão, as coisas organizadas e tudo que envolve o poder público da cidade, e tendo o MOVE com quase 80 pessoas lá dentro, entidades, iniciativa privada, ensino, e, cara, tem cada cabeça pensante boa lá dentro, ele pode ser um braço para ajudar a estabelecer a governança da inovação dentro do município. Eu acho que esse talvez seja o grande papel que o movimento Vale Inovador precisa colocar. Começamos por Novo Hamburgo, mas não limitaremos a Novo Hamburgo. Nós estamos... no Vale. No Vale. Vale, sim. Então, vamos olhar para Campo Bom, que já tem iniciativas muito interessantes. Estância Velha hoje, Estância Velha ligou o turbo. Sim. Por quê? Porque a sociedade civil se organizou através do movimento Estância 360, com alguns empresários com conhecimento, e fizeram o negócio andar. Sim. Então nós temos tá sendo surpreendente. A gente tem que olhar para o vizinho. Está acontecendo em Estância. E, cara, a gente também pode fazer. Então, o MOVE, para mim, é um desses agentes para fazer esse movimento. E a partir dessa coleta toda de dados, que eu acho que teve um dedo bem grande da Paraskevi nesse sentido, né, pelo que eu me lembro, Novo Hamburgo teve algumas surpresas. Mas entendeu em que ponto que está, e se eu sei o ponto que está e eu sei aonde eu quero estar daqui tantos anos, eu construo a trilha. Mas é importante entender da onde partimos, né? Exatamente, mas Exato. precisamos de dados. Sim. E assim, não adianta ter uma base de dados aqui, uma base de dados ali, uma base de dados acolá. Sim. Nós precisamos de uma base de dados única. Integrada. Então, de novo, eu estou vendo o movimento do governo nesse sentido. Agora, o cadastro único, por exemplo, aí através do CPF, deve nos ajudar nesse sentido. Sim. Só que quanto tempo vai levar até a população inteira entrar nesse novo cadastro? A gente precisa de ideias inovadoras para acelerar esse processo. Né? O como, aí eu deixo para o poder público colocar o problema num grupo aí de inovação aberto e aí vem a galera para ajudar nesse sentido, né? Exato. Na verdade, a administração vai ter que aprender a não só lançar edital, mas também lançar edital de desafios e reconhecer questões que precisam ser aprimoradas. E trabalhar em conjunto com as trabalhar empresas em daí. conjunto, exato. Precisamos trabalhar em conjunto. Eu acho que trabalhar em conjunto é um problema, inclusive, de dentro da administração, né? Porque cada secretaria trabalha de um jeito. Sim. E integrar secretarias para que elas trabalhem em conjunto, agregadas, é muito difícil. Sim, eu trabalho em comunicação e vejo uma dificuldade enorme que a prefeitura tem para se comunicar. A própria comunicação é um problema. Eu vou te dizer Porque o seguinte, eles- a prefeitura, as empresas, Todos. as entidades, As pessoas. a torcida do Grêmio, do Inter, do Flamengo. Cara, a comunicação hoje é o caos.
mas também eu acho que é onde está a solução. Também pra gente acho. fazer Eu muita concordo, coisa. Tiago. Né? É um baita problema hoje, mas um ela pode caminho. ser uma baita solução para a gente fazer as coisas funcionarem muito melhor na nossa sociedade. Vamos apresentar essa placa aí? Vamos apresentar. Vamos falar um pouco sobre o Prêmio Não, Judiciário Exponencial. Agora que o Gil já falou que ele ganhou o primeiro prêmio aquela da câmera ali, Mostratec. a câmera que tu consegue... Então, faltou tua botar mais. placa da Mostratec? Pois é, eu tenho umas plaquinhas lá. Então, mas tu tem não que trazer problema. uma placa da Mostratec na próxima vez. Bom, isso daqui é um Eu acho que exemplo. mais pra cá, Sinara. Mais É pra um cá. exemplo. Eu acho que essa placa, ela não é de exibicionismo, viu? Eu quero deixar bem claro que isso não é exibicionismo. É só um exemplo, como a gente trouxe, o exemplo do governo digital. Então, gov.br, o rs.gov.br, a plataforma de serviços do Estado. Então, para trazer exemplos do que a gente fala, para não ficar abstrato, eu gosto muito da Carteira Nacional também, né? A Carteira Nacional é um bom exemplo de governo digital. Tu recebe na Carteira Digital, no aplicativo da Carteira Digital de As trânsito, multas. tu recebe as multas, tu recebe Não, o tudo. CRV também, que tu agora já Tudo, tá usando. CRV. Então, tu pode receber de uma outra pessoa, por exemplo, tá com o carro de outra Exato. pessoa, tu recebe no teu, não, tô dirigindo o carro de outra pessoa, Exato. familiar. Né? Sabe qual é a minha carteira hoje? Sim. Eu também. Eu cheguei ali embaixo, tem que se identificar, né? Eu tinha que fazer o cadastro. Abri a carteira digital aqui, peguei o celular, ela olhou meu documento. Cara, eu fui para Alemanha, na Hannover, ano passado. Eu levei o passaporte, eu tinha lá um cartão de crédito, ficava no hotel, eu só usava o celular. Sim. Nem o passaporte eu estava carregando junto comigo. Então, é muito mais prático e muito mais simples. Né? E para entrar na carteira digital, tu precisa do gov.br. Agora, acabei de ver que o meu celular tinha desinstalado, porque eu não estava usando. Mas Por questão de segurança, é por né? questão de segurança, Mas são exemplos. Então, na verdade, essas placas são só um exemplo de que o sistema de justiça, o judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, todos estão nesse movimento de inovação. Não há quem não esteja. Os tribunais já têm o seu laboratório de inovação, todos os tribunais. O Ministério Público tem programas, por exemplo, o MP Digital é um programa nacional. Eles já estão usando inteligência artificial. A AGU já usa, a Advocacia Geral da União já usa inteligência artificial no seu trabalho. Então, assim, todos estão inovando. Não temos como não inovar. Não temos como ficar de fora desse trem. É vital, né? Vital. É aquela coisa de roldão, né? Ela vem, roldão. te pega e te leva. Não tem como não segurar. Eu digo sempre, brinco, quando vem a inovação tá vindo, tu tem duas opções. Pegar subir na prancha e surfar a onda junto. Ou a onda vai te empurrar e tu vai rolar. tomar o que a gente chama no surf, né? Tomar uma vaca lá e tu vai rolar dentro da água e, cara, não tem jeito. Não tem jeito. E não tem outra opção. Sim. Não, tem uma intermediária. Não tem intermediária. Não tem. Não tem. E esse prêmio, então, ele é um prêmio nacional, participa o Brasil inteiro. Ele é realizado em Brasília. Ele é uma forma de nos conhecermos também, porque a indicação é através de uma comissão que faz a escolha dos finalistas no Brasil inteiro. Um teve 300 inscritos, outro teve mais de 500 inscritos. São 2 anos diferentes, 2022 e 2023. E é muito legal, porque tu chega em Brasília e tu vê o Brasil inteiro, quem está fazendo inovação dentro do jurídico, né? Quem é do MP, quem é da Defensoria, quem é dos tribunais, quem é do Judiciário, os juízes, né? Tem juiz do trabalho, tem inovação só dos juízes do trabalho. Eles classificam por categoria de carreira, mas a premiação é pessoal e do projeto. Então, não é da instituição, a premiação ela é da pessoa ou do projeto. A instituição, ela vem como, claro, ela ganha quando tem pessoas inovadoras, a instituição ganha. Mas ela é um belo exemplo de inovação aberta, porque tu consegue, numa premiação, conhecer todos que estão trazendo projetos e melhorando serviços que são essenciais para a cidadania, né? Então, esse prêmio foi muito legal, a participação. Ele, no primeiro, quando... recente, 22 e 23. Tu recebia uma capacitação. Agora, tu tá indo só pelo prêmio, porque tu tem que conversar com as outras pessoas. Então, eles vão mudando, assim. Cada ano traz uma coisa nova. No de 22, nós fomos e participamos de uma capacitação que se chama Expo Jude, que é
tudo que é de inovador do setor privado apresentado ao poder público. E no segundo era só para conversarmos, assim. Então, não sei como vai ser esse ano, mas já está todo digital também. Tu já vai participar, ele é bem transparente, a escolha. Tu fica sabendo de todos os projetos, como é que funciona. É uma nominata, assim, e é muito interessante. E esses prêmios são uma forma de reconhecimento e também de agregação, né? Porque tu precisa agregar. Sim. Tu não consegue fazer sozinho. Nada. Então, eu acho que é um bom exemplo de como há inovação dentro do jurídico, dentro da administração pública, dentro da advocacia pública. Juliano, como é que tu vê, como setor privado, iniciativas como essa? Fico muito feliz, né? A gente pode discutir a velocidade das coisas, né, Sinara? Eu acho que daí talvez seja o grande papel da iniciativa privada nesse sentido. A movimentação existe, a iniciativa existe, a participação está acontecendo. Como nós podemos contribuir para acelerar esse processo na percepção do cidadão? Exato. Porque, ok, o prêmio tem um reconhecimento excelente, precisa continuar, né? Essas ações, essas iniciativas, elas estão acontecendo. E aí nós temos o que nós falamos antes, né? Duas coisas. Fazer o cidadão perceber isso. Temos dois meios de fazer isso. Comunicando o que está sendo feito. Eu, particularmente, não conhecia esse prêmio, conheci agora. Então, existe uma melhoria a ser feita aí pelo poder público na comunicação do que está sendo feito. Mas, principalmente, fazer com que essas iniciativas sejam percebidas pelo cidadão. Eu acho que aí a gente agrega um valor gigantesco a esse processo e, inclusive, incentiva os servidores públicos a trabalharem nesse sentido. Porque hoje o que a gente mais vê é o cidadão reclamando do serviço público. Mas tu imagina como o servidor se sentiria muito melhor se ele andando na rua, sendo reconhecido, eu vi que vocês fizeram aquele negócio, eu já usei, ficou ótimo, muito obrigado. Sim. O valor disso é imensurável, eu diria. Sim. Então, acho que esse é o grande papel que a sociedade precisa fazer a partir desses prêmios, de novo, ombro a ombro, Sim. com o poder público, né? Sim. Bom, nós vamos... Tinha mais um tema, mas pelo adiantado da hora, eu sabia que isso acontecia, né? A gente ia ter que... Né? A gente sempre acha que o tempo... as coisas vão caber dentro de um tempo, mas é um tema... são vários temas, são amplos e a gente pode também, como eu falei em outros, eu tinha ainda te dito, né? A oportunidade a gente vai continuar tendo, a gente vai continuar conversando, vamos continuar debatendo, a gente vai trazer essa aí aqui, o Robson, para falar sobre inteligência artificial, que já tinha sido indicado. A gente vai ter muita coisa ainda para explorar aqui. Vou fazer uma pergunta bem ampla agora para vocês, né? Que conselho vocês dariam para outras empresas, ou no caso, outros municípios e para outras associações, de trabalhar com essas questões de ambiente inovador? Que conselho, por exemplo, daria para um município menor, ou mesmo do tamanho de Novo Hamburgo, que ainda não trabalha com essas questões de digitalização, de governo digital, de inovação aberta? Eu acho que não tem como não trabalhar, porque o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, ele está chamando todos. Ele está dizendo assim, você precisa apresentar a sua estratégia de governo digital. É a onda que tu comentaste, né? Então, assim, nós no momento... Na prancha, estamos solicitando que você participe das capacitações aqui, faça parte das oficinas, tá? Daqui a pouco vai ser exigido que você apresente as iniciativas práticas, não só o plano, porque muitos municípios, eles apresentam o plano e pronto. PowerPoint. É um PowerPoint. PowerPoint. E que hoje tu nem vai mais fazer PowerPoint. Porque a própria dizer, olha, artificial faz isso. Eu já faço isso há bastante tempo. Sim. Exato. Então, as coisas são gradativas. Hoje, nós temos esse programa do Estado, né, o RC Digital, que chama os municípios para participar dessa digitalização e capacitação. Temos o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos convocando todo mundo para fazer cursos na ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública. Então, todos os servidores públicos municipais, estaduais, são convocados, são convidados a fazer os cursos na escola. A escola faz muitos eventos, ela faz uma semana de inovação
todo ano, que é sensacional. Ela, por uma semana, ela deixa aberto tudo que ela tem para que tu utilize e tu melhore o teu serviço. Então, tem entregas, tem de tudo. Então, há um movimento muito grande para a modernização da administração pública. O que precisa ele ser conhecido e apropriado dentro e fora da administração. Mas ele existe, ele está aí e ele é internacional. Ele não é só nacional. A OCDE tem um indicador que diz que a economia só vai melhorar quando o governo se digitalizar. E não só digitalizar, não só ofertar serviços digitais, mas modernizar todo o seu processo de produção de serviços internos. Então, eu preciso não só ter o serviço da porta para fora, tá digital, vai no portal, mas eu preciso dentro ter uma sistemática que quando ocorra algo, eu possa saber quem vai responder, quem vai dirigir, quem vai ser o gestor, quem vai ser o executor. O executor, o responsável por isso. E quem é que tem expertise para fazer isso? Eu não posso permitir que o amadorismo continue. Já foi aquele tempo onde tu indicava a manicure para ocupar cargo de direção, chefia, assessoramento. A manicure é ótima naquele serviço dela, mas não dá para ela ir para a gestão pública e ser uma diretora de tecnologia. Então, é só um exemplo. Infelizmente, essa realidade, em função do toma lá da cá político, ela vai ser bastante difícil de mudar, pelo menos num curto intervalo de tempo. Infelizmente, né? Mas a gente tem iniciativas interessantes. Muito. Eu gosto muito de olhar para Joinville. Sim. Joinville aplicou governança na esfera municipal. Sim. Joinville já era uma cidade boa. Sim. E com Talvez força se isso econômica. fosse constitucional, porque aqui só se entende coisa que é constitucional, né? Só vamos pôr na Constituição, por isso que ela é gigantesca, porque de outra forma, iniciativas como a de Joinville acabam sendo casos únicos. Né? Mas o bom é que já aconteceu, então dá para olhar para isso, exemplo, né? benchmark. Sim. Não precisa inventar roda de novo. Sim. A gente só tem que adaptar aquela roda. A roda de Joinville é uma. Sim. A roda de Novo Hamburgo, de Estância Velha, de Campo Bom, de Dois Irmãos, de Votis, é outra. Mas ainda é uma roda. Exato. Esse é o ponto, né? Ela tem que fazer o giro, né? Tem que fazer andar. Fazer o giro. E qual o conselho, então, que tu dá, além disso, né, de outros movimentos, assim, um movimento, por exemplo, Vale Inovador, a gente não conhece, tem no nosso estado alguma outra iniciativa igual? Para uma outra região, por exemplo, um movimento Costa Doce Inovadora? Caxias tem uns movimentos nesse sentido, Rio Grande eu sei que tem alguma coisa, Passo Fundo Erechim também tem. Que é uma região muito legal, né? Então, assim, esses movimentos estão acontecendo mesmo. Mas aí quando eu olho, por exemplo, para esses movimentos, coloco o governo numa ponta e boto o cidadão na outra ponta, eu acho que como tu comentou, né? O governo federal, o governo estadual vem incentivando, né? Vem descendo a força e diz, vamos, galera, vamos, precisa. Os movimentos, associações e as empresas, elas têm uma única pessoa pedindo isso, os seus clientes. Sim. Então, e essa onda, ela é gigantesca, porque hoje a gente está assim, eu resolvo um problema hoje e como eu resolvo bem esse problema, eu ganho dinheiro vendendo essa solução. Daqui a pouco encosta do meu lado uma empresa inovadora, resolve o mesmo problema que eu, de um jeito diferente, que vai sair mais barato e, se bobear, eles ainda ganham mais dinheiro. O meu cliente vai para onde? Para onde melhor for atendido. Né? Se o problema que eu resolvo não é mais um problema, ou alguém resolveu isso de uma forma melhor, meu negócio acabou. Isso serve para uma associação, isso serve para os sindicatos. Os sindicatos têm essa briga da questão do dinheiro, da contribuição. Por quê? O que os sindicatos promovem para conseguir fazer com que o seu cliente queira contribuir? Seu associado, né? As associações seguem a mesma lógica e as empresas seguem a mesma lógica. As universidades, as escolas privadas, né? A escola pública, óbvio, tem um outro contexto. Mas a gente precisa entender que a competição está posta. Sim. Quem inovar melhor, mais rápido, provavelmente vai entregar um serviço melhor e mais barato, que vai ser sempre a opção na ponta. Então eu acho que
essa motivação para mim ela é suficiente para fazer todo mundo levantar da cadeira e sair correndo para buscar essas soluções. Mas, de novo, correr sozinho é muito mais complexo do que correr em conjunto. Aproveito para te pedir, depois deixo assinar, a fazer as considerações finais. Primeiro, agradecer o convite, é a primeira vez que eu venho aqui no programa, fiquei muito feliz com o convite, agradeço a Sinara também por estar aqui comigo. A gente sempre faz boas trocas, né, Sinara? Porque nos conectamos no movimento lá no Vale Inovador. E eu acho que o grande recado que eu gostaria de dar é que hoje, olhando aí, um recado até para os empresários, né? Me identifico muito com eles como empresário também. O redemoinho que está hoje na tua cadeira, ele é muito forte. E no momento que tu senta na tua cadeira, ele te prende ali. Ok, tu é importante para a empresa, tu precisa estar ali, mas não sempre. E até digo, se tu tem que sempre estar sentado na tua cadeira, tu tem um problema na tua empresa. Tu precisa sair, tu precisa te conectar com associações, com federações, com sindicatos, até ter espaço na tua agenda para conversar com o poder público eventualmente, conhecer pessoas, porque é isso que faz o movimento de inovação acontecer. Se eu ficar preso na minha cadeira o dia inteiro, eu vou inovar muito pouco, eu vou tocar o meu negócio até o momento em que outra empresa chega e resolve o mesmo problema que eu. Te atropelou, né? E quando tu vê, já foi. Né? Então, meu pedido é para que os empresários entendam isso, rompam a inércia aí que esse redemoinho prende na cadeira e vão atrás das associações do município, da região, vão se conectar com movimentos de inovação que aconteça, palestras, summits. A gente tem hoje um monte de summit aí pelo estado e pelo Brasil. Né? Então, eu acho que isso dá um tempero tão bom para o negócio e, pessoalmente, né? É muito gratificante esse estar nesse ambiente, conhecer pessoas novas e a troca é fundamental na minha visão. Perfeito. Sinara, tuas considerações finais. Acompanho o Gil para dizer que buscar a inovação aberta, os grupos para troca de experiências é o melhor caminho. E eu penso que Novo Hamburgo tem tanto a evoluir em vários aspectos, né? Desde o turismo, da cultura, da educação e da inovação, porque nós já temos aqui a maior feira de ciência, tecnologia e inovação. Então, nós já temos uma educação empreendedora, nós já temos uma tradição em pesquisa, a Mostratec, né? Eu falo da Mostratec. Nós já temos uma tradição em empreendedorismo, em pesquisa, em ciência e inovação. Então, há um mundo a se explorar aqui dentro na região, dentro da cidade. A cidade ela tem muitas iniciativas dentro da administração pública e fora e precisam ser reconhecidas. Às vezes, dá a impressão que às vezes é mais fácil o reconhecimento fora da cidade do que dentro. Mas eu acho que é um momento de repensar esse movimento, né, com o Vale Inovador, Sim. de reconhecer o que é daqui, né, reconhecer os valores daqui, as iniciativas. Eu acho que a Casa do Ferreiro pode ter um espeto de aço. Exato. Não precisamos só espeto de pau. Perfeito. Então, agradecemos a gentileza pela participação da Procuradora Municipal de Novo Hamburgo, Procuradora Municipal. Né? E aí, só uma dúvida, uma questão que eu precisava... tu estás hoje na locado Procuradoria. Na Procuradoria. Sim. Retornaste, então. Sim, retornei. Né? Porque tu estavas na Secretaria. Exato, estava numa temporada de inovação na Secretaria. Sim. Ou seja, isso, né, impactou bastante e trouxe mais elementos para a nossa discussão de hoje. Então, obrigado, Sinara, pela tua participação. Agradecemos também a participação do Juliano Hoffmann, que está na presidência da ACI e trabalha na vice-presidência de inovação da ACI. Obrigado pela participação de vocês dois. Obrigada. Essa sexta-feira está sendo diferenciada. Esse programa é retransmitido em nossa grade de programação. Além disso, você pode também acompanhar este e outros programas da TV Câmara em nosso canal no YouTube e na nossa plataforma no Facebook. Até o próximo encontro.